Como a garotada tem você como espelho, quem era o seu espelho quando você começou? Olha, eu sou de uma geração que a gente não aprendeu a ver futebol, nem gostar de futebol pela televisão, né? Minha geração é muito mais do rádio, né? Porque a televisão ela ganha essa dimensão que ela tem hoje, principalmente quando as TVs abertas passam a ter uma programação em cima do futebol, do esporte, né? E isso é anos 80 para cá. E depois a TV por assinatura, né? Ampliou muito isso, porque começou a trazer campeonato de tudo que é lugar para a gente assistir. Então a garotada de hoje é muito moldada pela televisão, mas no meu tempo, né? Eu falo do meu tempo que eu nasci em 59, quer dizer, a minha infância e juventude foi ali 60, 70, era o rádio, né? A gente era muito baseado no que a gente ouvia no rádio. Então eu tive caras assim que eu aprendi a gostar e admirar no rádio, né? O Osmar Santos, que fez uma revolução no rádio, o Zé Silvério, né, com quem eu tive o prazer de trabalhar lá na Rádio Jovem Pan, o Joseval Peixoto, que até hoje está lá na Pan, não narra futebol já há muitos anos, mas que tinha uma voz, tem uma voz incomparável, né, um vozeirão assim bacana, é um cara muito culto, né? Então foram alguns caras que marcaram muito a minha fase de rádio quando eu estava começando a me envolver com futebol. E depois, quando você tem uma movimentação maior na televisão, eu acompanhei muito a equipe da TV Cultura, ali do começo dos anos 70, que era o Luiz Noriega, pai do Maurício Noriega, que trabalha comigo hoje, o Orlando Duarte, que trabalhava lá. Então eu acompanhava muito a TV Cultura naquela época. E depois, se você for olhar mais pra frente, né, aí você tem caras como o Luciano do Vale, como o Galvão Bueno, que são caras que transformaram a nossa função de narrador esportivo numa coisa num outro patamar, né? Eles botaram uma coisa num patamar muito elevado, até com importância dentro da carreira de jornalista esportivo, né? Então acho que a gente deve muito também ao Luciano e ao Galvão por causa disso. Qual que é a sua relação com os narradores, os comentaristas esportivos? Assim, vocês conversam antes de entrar no jogo, ou é aquilo que chegou, fez e na hora vocês vão se entendendo durante a partida? Na verdade você costuma ter esse tipo de conversa quando é um cara com o qual você trabalha pouco, nunca trabalhou, enfim. Agora na Copa, por exemplo, a gente teve no canal várias pessoas que não eram comentaristas do canal, mas que vieram para a Copa, né? O William Machado, o Ricardo Rocha, a gente teve o Ricardinho, né? Vários caras que vieram só por causa da Copa. Então quando você vai fazer um jogo com esse cara, principalmente com esses caras que eu citei, que não tem experiência anterior de como trabalhar em televisão, então você tem que dar uns toques pro cara. Olha, quando a bola estiver perto da área, você não pede para falar porque eu não vou te chamar, ou vou te interromper em cima, porque senão a gente perde um gol, por exemplo. Então você tem que dar uns toques, né? Ó, fala menos, seja um pouco mais sucinto, não estica muito o comentário que eu vou perder alguma coisa lá no campo. Entra na minha respiração, quando é daquela parada aí você entra, se você quiser falar, enfim, você tem uns toques que você vai dando. Agora, quando é cara que você trabalha já, tipo, tenho parceria com o Maurício Noriega lá no Sport TV já de quase 10 anos, né? Nem sempre a gente foi dupla fixa como é hoje, mas a gente já trabalha junto há muito tempo. Então eu já conheço quando ele quer falar alguma coisa, ele sabe quando é que eu vou dar espaço para ele falar, ele sabe quando ele não pode entrar. Então, quando você forma uma parceria assim de mais tempo, esse tipo de conversa fica meio desnecessário, até porque a gente conversa o tempo todo, a gente viaja muito tempo junto, enfim, tem muitas coisas que acaba conversando além disso. Em relação à transmissão de jogos, a gente vê hoje muitos jogos sendo transmitidos no off-tube, né? Queria saber se você tem uma preferência pelo off-tube ou pelo estádio, se muda muito, já que no estádio você tem, né, a galera lá torcendo e tal, se muda muito, se você precisa, até por conta da Copa agora, né? Na verdade a transmissão off-tube para a transmissão no estádio não tem comparação, né? O estádio é sempre muito melhor, porque você tá vendo coisas que às vezes você não vê fazendo off-tube, porque a imagem que você vê na televisão no off-tube é a mesma que o cara tem na casa dele, você não tem nada que você possa acrescentar ali em volta. No estádio não, né? Você está sentindo as coisas que estão acontecendo ao redor também. E tem essa coisa da torcida, né? Você se envolve muito mais com o clima do jogo, estando ali no meio do envolvimento do torcedor que está participando, né? Até porque a estrutura de off-tube do Sport TV é toda no Rio, então já há muito tempo eu não faço off-tube, né? É raro eu fazer off-tube. E quando faço eu tenho que ir para o Rio fazer lá, porque a nossa estrutura é lá. Então eu sou um cara que faço muito pouco e acho ótimo, né? Acho ótimo que seja, quanto mais estádio fizer, melhor, porque é o que eu gosto, o envolvimento que você tem com o jogo é muito maior. O Trajano uma vez comentou em algum documentário aí que o narrador ideal teria que ter uma voz grave, uma voz bonita e tal. Precisa de tudo isso? Olha, eu acho que quem trabalha em rádio e trabalha em televisão, não vou dizer que você precisa ter aquela voz de tenor, né? Você precisa ter aquela voz de locutor de rádio antigamente, né? Que é aquela voz impostada. Mas eu acho que no mínimo a sua voz tem que ser agradável, né? Acho que no mínimo você tem que ser agradável, principalmente um cara como eu, que fica 3 horas no ar. Se a sua voz for chata, o cara vai desligar com 10 minutos de jogo, né? Então acho que o mínimo que você precisa ter é uma voz agradável, saber colocar a voz, enfim. Eu acho que a voz é importante, sim. Você falou agora de jogo chato.
se você pega um jogo que não é um jogaço, que não é um clássico, você tem que manter a audiência, que é o que o canal quer. Como que fica essa relação? O que você faz? Tem umas coisas assim que são meio regras, né? Primeiro você não pode dizer pro cara que o jogo tá legal se o jogo tá ruim, porque o cara não é idiota, né? O cara percebe, ainda mais com essa coisa de o cara assistir muito futebol na televisão, ele acompanha o tempo todo, né? Então a primeira coisa é não mentir pro cara. Se o jogo tá ruim, você pode até dizer, ó, não tá tão bom, mas não pode dizer que tá ótimo, tá bom, porque não tá, né? O cara tá vendo em casa. Então a primeira regra é não mentir. Agora, acho que cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, né? No meu caso específico, essa coisa do bom humor me ajuda nessa hora, né? Porque você acaba brincando com a ruindade do jogo. E tem funcionado. As pessoas, quando eu faço jogos que são muito ruins, e infelizmente aqui no Brasil os jogos são muito ruins, né, na média, e quando eu uso esse recurso do brincar com a própria ruindade do jogo, as pessoas gostam, as pessoas se sentem até valorizadas, porque ela tá no sofá, ela fala, pô, o cara tá vendo um jogo tão ruim quanto o meu e tal, e às vezes a brincadeira acaba segurando um pouco o cara para brincar junto comigo, né? Eu acho que é um artifício. E teve algum jogo que te marcou, assim, algum jogo marcante agora com a Copa do Mundo? Se você tem alguma lembrança muito forte na sua carreira, assim, de alguns jogos ou algum jogo? Eu tenho alguns jogos, né? Não só no futebol, eu tenho modalidades que eu já fiz na Olimpíada que também me marcaram muito. Mas para falar de futebol, a Copa da França em 98 foi o meu primeiro evento internacional, quer dizer, eu transmitia não só o Brasil na abertura, porque o Brasil naquela época era o campeão fazia o jogo de abertura da Copa seguinte, né? Agora não é mais assim. Então o Brasil fez a abertura da Copa e eu estava lá transmitindo, e o Brasil foi a final e também estava lá transmitindo, embora tenha sido uma derrota horrorosa do Brasil, mas enfim, foi minha primeira final de Copa do Mundo, né? E tem alguns jogos, né? Tipo o Mundial de Clubes do Corinthians, que era um negócio que todo mundo estava esperando há trocentos anos. Justamente naquele ano o Sport TV não tinha os direitos da Libertadores, a gente não transmitia a Libertadores, mas fizemos a final lá da Copa do Mundo. A própria final da Copa da África do Sul, né, que eram dois países inéditos fazendo a final, que eu também transmitia, a vitória da Espanha. Teve um jogo na Copa da África, que foi o Gana e o Uruguai, que foi nas quartas de final, que é aquele jogo que na prorrogação, no finalzinho da prorrogação, o jogo terminou empatado, foi para a prorrogação. Na prorrogação, em cima da hora, o Luis Soares faz um pênalti, que ele bota a mão na bola, ele é expulso. Se Gana fizesse o gol, ela iria para a semifinal, que seria o primeiro país na semifinal na história da Copa. E o cara perde o pênalti, né? O ganês perdeu o pênalti, e nos pênaltis a equipe do Uruguai se classificou. Então, foi um dos jogos mais emocionantes que eu já fiz na minha vida, assim, de mudança tão rápido. Tem imagens incríveis daquele jogo, né? Porque quando o Luis Soares é expulso, que ele está saindo na beirada do campo, a câmera vai com ele, né? Porque ele pode ter dado a classificação para a Gana com aquele pênalti. Quando ele vira para entrar no túnel já, o campo lá atrás, e a câmera mostrando ele vira e vê o cara perder o pênalti. Ou seja, valeu a pena ele ter metido a mão na bola porque o cara perdeu o pênalti. Então foi um dos jogos mais emocionantes que eu já fiz assim de futebol, foi aquele Gana e Uruguai.